Olá, pessoal. Shalom, shalom. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Reine na vida de vocês, em nome de Jesus. Como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, vamos continuar falando algo aqui do que diz respeito a ainda dízimo, na verdade, e ofertas. Mas não é só a questão de ser um mandamento, uma ordenança. Não se trata disso. Não se trata disso. Se trata de outra coisa agora que eu acho que traz muito mais discernimento. Vamos tirar um pouco dessa situação da ordenança, mas para que a gente entenda o quanto a gente se dedica, o quanto a gente se doa ao servir do Senhor. Porque aqui, muitas coisas, pessoal, assim, claro que isso cabe de cada um, mas eu entendo que já falei para vocês aqui onde eu congrego, o que eu entendo que é o dízimo, para onde vai, trabalha no ministério, eu vejo o quanto é como se só eu ajudasse naquele lugar, né? Só dando um exemplo, e o quanto que a gente vê, eu vejo como um cara que serve no Ministério Kids, o quão gratificante é, porque eu tenho noção exata, não de valores, mas daquilo que eu vejo, brinquedos, ah, lápis de cor, hidrocor, cera, ah, estojo, água, sabe? Caixa de som, instrumentos para que sejam levados para o auditório, para que é como se fosse um culto realmente. Isso eu estou falando de um ministério, né? Mas aqui a questão não é essa, aqui a questão é quanto você se doa. Muitos falam sobre o lance de servir, que também seria como um dízimo, algo em que você se doasse e ali Deus recebesse. Beleza, não estou duvidando não, mas o quanto que você dá, o quanto que você se doa mais para, assim, não é aumentando o galardão, mas ele verdadeiramente ele sabe quem pode se doar mais, que entrega o tempo para ele, tanto que tem uma música que faz muito sucesso aí, que veio fazer muito sucesso de 3 meses para cá, é, tudo que eu tenho é teu, né? E é mais ou menos isso, o que eu vou comentar agora aqui, ainda continuamos em 2 Coríntios, e tem que ser Paulo, né? E aí Paulo está falando com o pessoal da Macedônia em relação aos dízimos, às ofertas, aquilo que eles guardaram, que eles entenderam. E aí Paulo está ratificando aqui na questão de quanto doar e como doar, que eu acho que isso é o principal. Não adianta você dar porque você entende que Deus vai se alegrar. Não, ele vai se alegrar, ele vai. Mas e o seu coração? Está bom quanto aquilo que você está colocando em prática, que é justamente o servir, é justamente os dízimos e ofertas? Eu sei que isso é sempre muito polêmico, né? É por isso que às vezes é necessário que estejamos no corpo de Cristo, na igreja, para sabermos com evidência aquilo que, onde é projetado, né, onde é colocado. Vamos lá? Como eu disse para vocês, agora eu vou dar exatamente o local. Ele está em 2 Coríntios 9, de 6 a 9. Vamos lá? Lembrando, Paulo falando sobre todas essas coisas com o povo de Macedônia, certo? Da Macedônia. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quando dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos para que em todo o tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com outros, como dizem as Escrituras. Amém. 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 Eu não vou comentar aqui situações porque a própria palavra fala que o que dá a sua mão esquerda que não faça a direita lembrar, né? Mas glória a Deus por eu ter aprendido isso, por eu ter passado por situações até de fome mesmo. Então eu aprendi muito e eu sei como é feio, como é doloroso, né? Essa situação. Mas, na real, o que a gente vem trazer aqui, o que Paulo vem discriminando aqui, falando, pessoal, é como está o seu coração.
para que você faça isso. Porque não adianta, ninguém mente para Deus. Ele esquadrinha o nosso coração, como está, né? Então, assim, Daniel, por que você entende a questão do dízimo? Eu entendo para que não haja um Deus fora o Deus vivo, o Deus que lhe deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pode existir o Deus do Baal, o Deus do dinheiro. O dinheiro não pode se sobressair ao nosso Deus, o nosso Salvador. Não se pode. Então é necessário que isso aconteça, pois ele diz: se você não dá no pouco, eu vou te colocar no muito, pois ele está dizendo aqui. Certo? Se você não dá no pouco, você não vai dar no muito. E eu passei por isso. Chegou um tempo em que eu parei de dizimar. Eu dizimava no pouco. Ele me surpreende e eu vou e não dizimo no muito. Como eu disse para vocês, tudo que eu falar aqui e der exemplos é porque eu fiz. Quando eu não tiver feito ou não souber, não aconteceu comigo, eu só vou soltar as escrituras, falar da palavra de Deus. Mas quando acontecer comigo o que eu fiz, eu cometi o erro, eu tenho que colocar isso aqui, certo? Então, assim, eu sei muito bem, e eu sei muito bem onde é que ele está me colocando, certo? E, além disso, eu tenho o prazer de servir, pois a fé sem obra, ela é morta. Eu já disse aqui que nós precisamos do corpo de Cristo. Né? Somos nós que precisamos. Porque no dia que tanto eu como você falhar, ele vai usar pedra. Ele usou uma mula, ele usa uma pedra. A palavra dele. Não sou eu que estou inventando nada. Entende? Então o prazer tem que ser nosso de fazer. Certo? Vamos orar? Acho que já falei demais. Eu quero que vocês compreendam isso aqui. Levem como chave para a vida de vocês. Chave para a vida de vocês. Ok? Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Muito obrigado, Senhor, por mais uma palavra. Muito, muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entendermos que o dinheiro não pode ser o nosso Deus. Não existe, não pode existir nada mais valoroso que o Senhor. E se as tuas escrituras mandam, nós temos que fazer. Nós temos que ter o prazer, nós temos que ter o coração voltado para Ti, para as Tuas obras. Ajuda, Senhor, a conseguirmos mais irmão para servir, Deus. Porque o maior galardão, o maior tesouro que nós temos está contigo, Senhor. Morar no céu com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.